Olá, esse é o primeiro vídeo de uma série de tutoriais que a gente vai fazer para entender como funciona o site do SEG, o Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima. Então, se você entrar no site, que é seg.eco.br, você cai nessa página inicial que tem informações sobre o projeto, o que ele é, a origem dele, quem são as instituições que fazem o SEG, a equipe que está envolvida com o projeto e um pouco de contexto sobre a base de dados que a gente tem disponível. A gente encontra aqui também toda a base de dados de emissões de gases de efeito estufa do SEG, que cobre o período de 1970 até 2015, na sua versão 4. E nós vamos depois, nos outros tutoriais, explicar como que você acessa cada um dos dados que estão disponíveis aqui. Nós temos também um material sobre a metodologia, temos notas metodológicas para cada um dos setores que são estimadas as emissões, como agropecuária, energia, processos industriais, resíduos e mudanças de uso da terra. Cada uma dessas notas é um documento em PDF que você pode baixar e por eles você entende de forma detalhada como são feitas as estimativas de emissões de gases de efeito estufa pelo SEG. Existe também um documento que é uma análise de qualidade dos dados que a gente produz. Você também pode baixar esses dados e a gente, num outro tutorial, vai explicar como ele funciona também. E temos aqui uma explicação sobre a evolução do SEG, as suas diversas versões. Ele começou como um projeto beta em 2012, desenvolvido por Tasso Azevedo, e depois ele se transformou num projeto do Observatório do Clima em 2013, então a gente chama isso da versão 1.0. E essa primeira versão, a versão 1 do SEG, teve 3 atualizações, a 1.0, a 1.1, 1.2. Então aqui a gente tem as datas em que foram feitas as alterações, qual era o período coberto, qual a abrangência do projeto e qual a referência em termos de metodológicos, né? Então dá para ver que o SEG 1 ele era nacional, cobriu o período de 1990 a 2012. O SEG 2, lançado em 2014, ele cobre o período de 1970 a 2013. É uma abrangência nacional e com alocação dos dados por estado. E foi também ainda baseado no segundo Inventário Nacional de Emissões produzido pelo MCTI, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Já o SEG 3, ele manteve o mesmo período, acrescentou apenas o ano de 2014, também é nacional, com alocação por estados, e ele já começa a trabalhar com a metodologia do terceiro inventário. E o SEG.40, que é o mais atual, lançado em outubro de 2016, ele cobre o período de 1970 a 2015, já completamente trabalhando com a metodologia do terceiro inventário nacional de emissões. Nós temos aqui também informações sobre os seminários que nós fizemos em 2013, 14, 15, e também estamos subindo material do seminário de 2016, que são os seminários de lançamento de cada uma das coleções de dados do SEG. E nessa biblioteca você encontra os documentos analíticos, são análises feitas para cada um dos setores sobre a trajetória das emissões, as suas implicações para políticas públicas. E tem também um documento síntese que analisa as emissões, as implicações para políticas públicas no Brasil, e especificamente nessa última versão, que foi lançada ainda em 2016, ela trata da contribuição brasileira para o Acordo de Paris. A próxima. Então, todos os anos a gente tem versões desse documento analítico revisadas. E aqui também na biblioteca a gente encontra infográficos sobre as emissões,
Nós temos infográficos, um infográfico para o Brasil como um todo, então ele caracteriza as emissões do Brasil, aqui no caso a versão para 2015, dá um panorama geral das emissões no Brasil, tanto o total de emissões quanto a evolução das emissões de 1990 a 2015. Tem a participação de cada um dos setores que são estimadas emissões, a posição do Brasil no ranking mundial de emissões, a intensidade de emissões por estado e como estão as nossas emissões divididas pelos diferentes gases de efeito estufa. Esse mesmo tipo de informação, também aqui na biblioteca de infográficos, a gente tem para cada um dos estados do Brasil atualizados para o ano de 2015. Então, todos os estados têm um infográfico específico, todos eles são documentos PDF, podem ser baixados livremente, utilizados por qualquer um que precise. E nós temos também infográficos que representam as emissões por cada um dos setores no Brasil. A ideia desses infográficos é dar um detalhamento sobre como estão as emissões por cada um dos setores no Brasil. Se pegar aqui por exemplo, de energia, a gente tem a contribuição da energia para as emissões totais brasileiras. Então, por exemplo, são 24% das emissões brutas e 32% das emissões líquidas. Essa diferença aqui a gente vai explicar depois no tutorial, mas basicamente as emissões brutas são as emissões sem descontar as remoções, e as emissões líquidas é o total de emissões brasileiras, já descontando as remoções que ocorrem principalmente pelo setor de florestas. Depois tem uma distribuição dentro do setor de energia, como estão as emissões. Por exemplo, 45% das emissões do setor de energia vem de transportes, 15,9% da indústria, 17,2% de geração de eletricidade e assim por diante. Tem uma evolução das emissões em cada setor e também tem o ranking do Brasil nas emissões, considerando só as emissões do setor específico, no caso aqui o setor de energia. Então, a ideia aqui é dar um pouco mais de profundidade sobre o que acontece com cada um dos setores. E depois, no próximo tutorial, a gente vai tratar de como funciona o acesso à base de dados e um pouco das funcionalidades que estão presentes na plataforma de dados do SEC.